Então vamos lá, vamos começar os nossos estudos de caso. Esse é o primeiro estudo de caso que eu estou trazendo aqui para a Escola Pachamama. Vão ser 4 relatos, tá? Então nesse mês de fevereiro nós vamos falar sobre histórias verídicas de pessoas que passaram, pessoas que já passaram pelo que nós estamos passando, que já buscaram essa jornada e que já estão colhendo os seus frutos, já estão colhendo os seus resultados. Então tenho certeza que vai ser muito inspirador para quem também busca uma alimentação mais saudável, para quem também se interessa pela alimentação à base de plantas, para quem também quer reverter doenças, para quem também se preocupa com o seu estilo de vida e com a sua alimentação. Então hoje nós vamos falar sobre a Joana. Essa história aqui é uma história bem recente, tá? Ela foi pro ar lá no site do Forks Over Knives, que é uma referência, como eu já falei para vocês, né, sobre alimentação à base de plantas, em 5 de dezembro de 2024. E lá as pessoas, elas contam os seus relatos com alimentação à base de plantas. É uma plataforma muito legal, tem muito assunto lá sobre alimentação à base de plantas, né? Então, para quem quer pesquisar mais, é uma ótima fonte, tá? Nessa plataforma que se chama Forks Over Knives. E olha só a história da Joana. Ela falava assim: eu achei que o meu colesterol alto era genético, até que eu adotei uma alimentação à base de plantas. E eu acho muito legal trazer essas histórias verídicas, porque é justamente o que a gente passa também no nosso dia a dia, né? Então, quantas pessoas têm colesterol alto a vida inteira? E toda a família tem, os pais têm, os irmãos têm, todo mundo tem, e fala assim, é genético, então não tem nada que eu possa fazer. E muitas vezes, inclusive, os médicos confirmam isso, tá? Os médicos falam assim, olha, é genético, a sua família tem, não tem nada que você possa fazer. E a Joana era uma dessas pessoas que pensava que o colesterol alto dela era genético, até ela conhecer a alimentação à base de plantas. E ela foi buscar a alimentação à base de plantas não para reverter o colesterol alto dela, mas sim para emagrecer. Isso foi o que motivou ela a buscar essa alimentação. E aí ela acabou revertendo essa condição crônica que ela tinha, que era de um colesterol elevado a vida inteira. Então ela começa a história dela falando assim: eu nunca me considerei uma pessoa que se alimentava de forma não saudável antes de adotar uma alimentação à base de plantas. Isso também é algo que acontece muito com as pessoas, né? As pessoas, elas realmente pensam que elas têm uma alimentação saudável. E a gente precisa urgentemente expandir a nossa consciência sobre o que é alimentação saudável. A gente precisa tirar esse véu dos nossos olhos e realmente enxergar o que é uma alimentação saudável. Porque nós aqui somos seres manipuláveis. E existe uma indústria milionária da alimentação, farmacêutica também, querendo nos manipular. Querendo falar que alimentação saudável é outra coisa. E a gente acredita muito facilmente. Então, a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento sobre isso. Chegou esse momento de a gente aprofundar, de a gente tirar esse véu e realmente entender o que é alimentação saudável. Então, muitas pessoas, elas acreditam mesmo que elas têm uma alimentação saudável, mesmo não tendo uma alimentação saudável. Que era o caso da Joana. Ela falava assim, que até ela conhecer o estilo de vida à base de plantas, ela achava que a alimentação dela era saudável. E ela vai contar um pouquinho mais aqui como era a alimentação dela. E talvez muitos de vocês também se identifiquem de como era a alimentação dela, tá? E ela fala assim: quando eu era criança, a minha família morou na França e por muitos anos a minha mãe preparava refeições frescas e espetaculares. Raramente nós comíamos fast food ou doces, tá? Então essa era a alimentação dela, era uma alimentação sempre fresca, feita pela mãe dela, inspirada na culinária francesa. E aí o que tem muito na culinária francesa? Muita manteiga, muita carne, muito leite, muitos ovos, né? Essa é a culinária clássica francesa. E ela achava que por não ter fast food, por ser algo sempre preparado pela mãe dela, era uma alimentação saudável. Então ela realmente acreditava nisso. E muitas pessoas acreditam também, né, que elas têm uma alimentação saudável. Uma vez eu fazia aqui nesse perfil muita enquete, eu gostava de fazer enquete. E de vez em quando eu perguntava assim para as pessoas: você acha que você precisa mudar alguma coisa na sua alimentação? Você acha que a sua alimentação é saudável? E quando eu fazia essa pergunta, você acha que a sua alimentação é saudável? Muitas pessoas que eu conheço, que eu sei o que elas comem, que eu sei o que elas têm na geladeira, eu sei o que elas têm lá no armáriozinho da cozinha delas, falavam sim, a minha alimentação é saudável. E pessoas que estão constantemente doentes, constantemente inflamadas, de vez em quando tendo que ir para o hospital, inclusive, por causa do estado de saúde,
acreditando que elas tinham uma alimentação saudável. Só que o que eu vou falar aqui pra vocês agora pode até parecer um pouquinho forte demais, assim. Mas se você está sempre doente, se você está sempre com a imunidade baixa, se você está sempre desanimado sem motivos, se você está sempre com algum tipo de alergia, algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação, se você está acima do seu peso, você não tem uma alimentação saudável. Eu sinto muito te falar, mas você não tem. Então, você precisa começar a abrir a sua visão sobre o que é alimentação saudável. Será que o que você pensa que é saudável é realmente saudável? Ou será que você foi manipulado a pensar nisso, a aprender isso? Se você não está bem, será que a sua alimentação é saudável? Sendo que a sua alimentação é o principal combustível do seu corpo, do seu templo sagrado. O seu corpo é uma máquina perfeita e essa máquina perfeita funciona com o alimento que você come. Então, se o seu corpo, a sua máquina, o seu templo sagrado está apresentando defeitos, será que o seu combustível é saudável? Você já parou para pensar isso? Eu sei que as pessoas pensam, e isso, de novo, existe uma grande conspiração, uma grande indústria fazendo com que a gente pense que isso é normal. Mas não é. As pessoas pensam que ficar doente constantemente, dor de cabeça constante, enxaqueca constante, resfriado constante, dores de garganta constantes, enfim, tudo isso que a gente sente no nosso dia a dia, a gente nem liga mais, cólicas muito fortes, dores articulares, dores nas costas, ciático, tantas dores, né, que a gente ouve que são normais, que as pessoas têm, tomam um remedinho, tá tudo bem. Depressão, ansiedade, nada disso é normal. Apesar de ter um remédio para cada uma dessas situações que eu falei, que eles remediam, mas não curam elas, isso não é normal. O seu corpo não foi projetado para viver assim de maneira alguma. O seu corpo é uma máquina perfeita e quando você dá o combustível perfeito para ele, ele funciona como ele foi projetado para ser. E ele foi projetado para esbanjar alegria, vitalidade, disposição. Não foi projetado para ficar doente constantemente. Não foi. Então, se você fica doente constantemente, você precisa olhar para o seu prato, você precisa olhar para o combustível que você está dando para o seu corpo. Seu corpo está pedindo, é urgente. Então, eu sei, às vezes a gente se engana. Né? Foi o que aconteceu aqui com a Joana. Ela pensou a vida inteira que a alimentação dela era saudável. Ela pensou a vida inteira dela que o colesterol dela era genético, o colesterol elevado era genético e que não era por causa da alimentação. Afinal de contas, ela morou na França por muitos anos. A mãe dela aprendeu a culinária francesa. Ela, apesar de ser americana, não comia fast food. Como que a alimentação dela não era saudável? E ela estava sempre acima do peso. Ela estava sempre inflamada. Né, para vocês verem como que acontece mesmo uma inversão de padrões, né? Como que a gente pode pensar isso, né? É tão óbvio, mas a gente se engana. Né? A gente se engana, existe uma grande conspiração querendo que a gente pense que tudo isso é normal, mas nada disso é normal. Aí ela continua falando assim: na minha vida adulta, eu mantive esses hábitos, os hábitos que a mãe dela ensinou para ela da culinária francesa, consumindo poucos alimentos ultraprocessados, mas uma quantidade, presta atenção agora, uma quantidade considerável de carne, de laticínios e de ovos. Olha só, então ela comia uma quantidade considerável de carne, de laticínios e de ovos todos os dias. E está aí a resposta para o colesterol genético, para o colesterol alto genético dela, que ela pensou a vida inteira que era genético. Além disso, sempre temperava as minhas saladas com vinagretes à base de óleo. Tudo isso me parecia normal e saudável. Eu sempre tive problemas com colesterol alto, mas nunca relacionei a minha alimentação. Como que pode, né? Ela sempre teve problema de colesterol alto, de sobrepeso, mas nunca relacionou isso com a alimentação dela, porque pensava que a alimentação dela era saudável. Ambos os meus pais têm problemas de colesterol. E há uma história familiar de doenças cardíacas graves, incluindo uma cirurgia de ponte de safena tripla que meu pai precisou fazer.
Então, o pai dela já tinha tido problemas cardíacos, o pai dela tinha colesterol elevado, a mãe dela tinha colesterol elevado e ela pensava que era genético. Não tem nada que eu possa fazer, os meus pais têm essa condição e eu tenho porque é genético. Quantas vezes a gente acredita nisso? Só que, prestem atenção agora, nessa linha de raciocínio comigo. Não era o colesterol que era genético, eram os hábitos alimentares que eram genéticos. Ela se alimentava da mesma forma que os pais dela. Então é claro que ela vai desenvolver as mesmas doenças que os pais dela. Então, não é a doença que é genética, são os hábitos, é o que a gente come. Olha só, Kardovski, acho que eu falei certo? Não sei, me corrija aqui se eu falei errado. Nós não herdamos doenças, mas sim maus hábitos alimentares. É exatamente isso. Nós herdamos maus hábitos alimentares. E foi isso que ela herdou dos pais dela. Por isso que ela desenvolveu a mesma condição que os pais dela que eles desenvolveram. Por isso que ela teve sempre, a vida inteira dela, o colesterol elevado. Então é isso que a gente herda, são os maus hábitos, é a mesma forma de se alimentar. E ela acreditou nisso a vida inteira dela. E aí, presta atenção no que aconteceu com o pai dela. O pai dela não tinha só colesterol elevado a vida inteira. O pai dela precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Ele precisou fazer ele teve uma doença cardíaca grave, precisou fazer uma cirurgia para colocar uma ponte de safena tripla. Então, quando você está aí com o seu colesterol elevado, não é só o colesterol elevado. As pessoas falam assim, eu tô só com o colesterol elevado, os meus exames estão tudo bem, eu só estou com o meu colesterol elevado, como se fosse só o colesterol elevado e como se ele não tivesse uma relação com todo o metabolismo do seu corpo e todo o funcionamento do seu corpo, principalmente as condições cardiovasculares. Então, você nunca pode falar, é só o colesterol elevado, eu tomo estatina, mas é uma dose baixa, eu só tomo uma dose baixa de estatina. Você não pode pensar assim, porque isso é grave. O colesterol, quando você está com seu colesterol elevado, esse é um marcador de alto risco para condições cardiovasculares. Então, significa que você já está no caminho das doenças cardiovasculares. Se você está com o seu colesterol elevado, você está no caminho das doenças cardiovasculares. Você já deu o seu primeiro passinho e você está começando, está começando a caminhar nesse caminho, tá? Está começando a percorrer esse caminho das doenças cardiovasculares. Pode ser que você pare aqui, pode ser que você continue, mas você está no caminho das doenças cardiovasculares e você pode se encontrar com elas a qualquer momento. E são doenças cardiovasculares graves, que podem ser fatais. AVC, ataque cardíaco, é isso que é. O colesterol é o início de tudo isso. Então, você nunca pode subestimar. As pessoas subestimam, porque eu sei que para muitos médicos, é normal, toma uma estatina. É normal, todo mundo hoje em dia tem um colesterol elevado, então toma um remédio e continua comendo as mesmas coisas, continua comendo o que te deixou assim. Eu sei que essa é a conduta de muitas pessoas, só que isso não é a solução, isso a gente está remediando e a gente vai colher os frutos disso cedo ou tarde. Então, por que a gente não muda, se a gente pode mudar e pode reverter isso? Então, vamos continuar aqui com a história da Joana, que é muito legal a história dela. Aí ela fala assim: uma grande amiga minha, a Rita, ela me falou pela primeira vez sobre alimentação baseada em plantas há alguns anos. E a minha reação foi: sério, nenhum tipo de carne? E dei os ombros e segui em frente. Naquela época, eu simplesmente não estava pronta para receber essa informação. Então, sempre tem uma pessoa, que chega e começa a falar da alimentação à base de plantas, quando é para chegar até a gente, a informação chega. Então, se você está aqui, não é por acaso que você está assistindo essa live, não. E aí, então, essa amiga dela, a Rita, falou para ela sobre alimentação à base de plantas. Mas o que a Joana fez? A Joana já estava com sobrepeso, a Joana já estava inflamada, a Joana já estava doente, a Joana já estava com o colesterol nas alturas. O que a Joana fez? Não vou comer carne? Não quero. E aí ela fala que ela não estava pronta para aquela informação naquele momento. E é exatamente isso, por isso que eu comecei falando aqui para vocês, que eu falava muito sobre isso, e aí eu entendi que essa informação
informação não vem de fora. Não importa, na verdade, o quanto eu fale para você. Não importa o quanto até um médico fale para você sobre os benefícios e o poder da alimentação à base de plantas. Se você não sentir lá no seu coração, se você não sentir esse chamado, você não vai fazer nenhum esforço para mudar. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas que eu sei que poderiam sim se beneficiar da alimentação à base de plantas, escolhem não, e tá tudo certo. Está tudo certo, é uma escolha. Né? Cada um tem o seu momento, mas nós estamos passando por um grande momento de despertar. Então as pessoas, elas estão sim sentindo essa necessidade de ter uma alimentação mais saudável, mais sustentável, de cuidar do seu corpo, porque as pessoas estão despertando para um estilo de vida e para uma alimentação mais saudável e mais consciente. Isso está sim acontecendo. Então, nós estamos passando por um momento de transição planetária, que eu já falei inúmeras vezes para vocês. E a energia da nossa alimentação atual não é mais energeticamente compatível com a energia desse momento que nós estamos vivendo. Não é mais. E por isso que muitas pessoas estão recebendo esse chamado que vem lá de dentro, para despertar para uma alimentação mais saudável, para despertar para uma alimentação mais consciente, para cuidarem do seu corpo, para cuidarem do seu templo, porque nós vamos sim precisar ser trabalhadores dessa nova era, para construir essa nova era. Só que como que a gente vai ser trabalhador da nova era? Como que a gente vai ancorar essa nova consciência? Como que a gente vai seguir a nossa missão de vida se a gente está sempre doente, inchado, inflamado, cansado, procrastinando, desanimado? Não tem como a gente seguir a nossa missão de vida estando assim. E nessa nova era que nós estamos entrando, nós estamos sendo chamados a seguir a nossa missão de vida. Cada um de nós tem um propósito, tem uma missão para estar aqui. E a gente está sendo chamado para colocar isso em prática. Só que como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai descobrir tudo isso se a gente está cansado, inflamado, inchado, insatisfeito com a vida, doente, de vez em quando dentro no hospital, sempre com uma caixinha de remédio? Não tem como. Para a gente seguir a nossa missão de vida, a única forma é a gente estando saudável. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo primeiro, a gente precisa cuidar da nossa casa, do nosso templo sagrado. É só quando a gente está bem que a gente consegue realmente exercer a nossa missão aqui, que a gente consegue fazer o que a gente veio para fazer. Então as pessoas estão sim recebendo esse chamado para despertar para uma alimentação mais saudável, mais consciente. Então, se você está recebendo esse chamado, isso está acontecendo com tanta gente. É lindo de ver o despertar, e dentro desse despertar tem o despertar alimentar, tá? Então, esse despertar alimentar é lindo. E eu ouço relatos diariamente de pessoas que falavam assim: eu jamais me imaginava em um estilo de vida sem carne, assim como a Joana. A Joana falou que se fosse um estilo onde ela não comia carne, ela não queria. E muitas pessoas são assim, muitas pessoas que jamais se imaginavam, ou melhor, pessoas que nunca haviam se imaginado que poderiam ter uma alimentação assim, estão sentindo vontade de não comer mais carne, não tem mais vontade, tá? Está acontecendo demais. As pessoas falam pra mim assim: eu simplesmente não tenho mais vontade de comer carne, e eu amava carne. Está acontecendo? Então esse chamado está acontecendo em um nível tão alto que é assim mesmo, as pessoas estão despertando dessa forma, tá? Então, esse movimento está sim acontecendo. E aí, ela disse que ela começou a repensar toda a alimentação dela. Ela começou a repensar o que era alimentação saudável. O que será que é alimentação saudável? E aí, ela continua, né, contando a história dela assim. Cerca de 2 anos atrás, tá? Então, essa história aqui é de 5 de dezembro de 2024, tá? Ela fez esse relato, 5 de dezembro de 2024. Então, ela fala assim: cerca de 2 anos atrás, então foi em 2022, tá? Cerca de 2 anos atrás, eu estava buscando maneiras de perder o excesso de peso que eu carregava há anos, tá? Então, ela sofreu com obesidade há anos. E ela contou... e aí ela se encontrou com essa amiga de novo. A Rita surgiu na vida dela de novo. Aí surgiu a Rita de novo e a Rita falou mais uma vez para ela sobre a alimentação à base de plantas.
E dessa vez, a Rita contou para ela que uma outra amiga que elas tinham em comum se livrou de inflamação crônica e emagreceu muito adotando uma alimentação à base de plantas. E ela disse que dessa vez ela ficou curiosa, que dessa vez ela resolveu sim experimentar. Então tudo tem a sua hora certa. Não tinha sido a primeira vez que essa informação chegou até ela, mas na primeira vez ela ainda não tinha despertado para esse mundo da alimentação mais consciente, mais saudável. Ela não tinha. Ela não conseguia entender, ela não conseguia ver o que era isso. Não fazia sentido para ela naquela época. Mas depois essa informação fez sentido. E aí ela resolveu tentar, ela resolveu experimentar. E foi aí que tudo começou a mudar na vida dela. Aí ela fala assim, né, que primeiro ela ficou muito surpresa com tudo que a alimentação à base de plantas inclui. Ela lembra que ficou chocada quando ela percebeu que ela poderia comer batatas e macarrão, já que esses alimentos haviam sido proibidos nas últimas dietas dela. Então, gente, a alimentação à base de plantas, ela é exatamente o oposto da alimentação low carb. Então, quando as pessoas falam de dieta hoje em dia, a primeira coisa que elas falam é em cortar o carboidrato, reduzir o carboidrato, seguir uma dieta low carb, como se o carboidrato fosse o vilão de tudo. Mas, gente, o carboidrato não é o vilão de tudo. Quando a gente estuda alimentação mais a fundo, a gente entende, a gente aprende, a gente principalmente entende que o carboidrato, ele se transforma em glicose, uma vez que ele é absorvido e digerido pelo nosso organismo. E a glicose é simplesmente o principal combustível dos nossos músculos, da nossa imunidade e do nosso cérebro. Então, quando a gente tem uma alimentação low carb, a gente fica com a imunidade fraca, com os músculos comprometidos também, então a gente não fica com uma estrutura muscular forte, porque as pessoas pensam que para fazer músculo é só proteína, proteína, proteína. Só que pensem que os músculos, eles são como uma parede. Quando você vai construir uma parede, se você só colocar um tijolinho em cima do outro, o que acontece? Qualquer ventinho, esse muro cai, desaba. Ele precisa de um cimento forte. É o cimento que vai dar a estrutura. E os carboidratos são esse cimento que vão ligar todos os tijolinhos de proteína. Então, a alimentação à base de plantas, ela é o oposto da alimentação low carb. Na alimentação à base de plantas, a gente consome muito carboidrato, mas é muito carboidrato de boa qualidade, são carboidratos complexos, não são carboidratos que geram pico de glicemia, são carboidratos do bem. E é justamente por isso que a gente começa a se sentir tão melhor, porque a glicose é a principal fonte de energia, é o principal combustível para o nosso cérebro, para nossa mente. Então isso começa a melhorar infinitamente a nossa disposição mental. Tudo fica melhor, a gente começa a se sentir mais animado, a gente fortalece a nossa imunidade. É incrível. Então, uma pessoa, eu sempre gosto de dar o exemplo para vocês, que uma pessoa que segue uma alimentação low carb, normalmente, tá? Não é 100%, é só normalmente, só um exemplo aqui, né? Ela tem aquele estereótipo da pessoa fortona que vai na academia. Sabe aquela pessoa fortona da academia? Como que normalmente é aquela pessoa fortona da academia? Ela tem uma alimentação low carb, ela calcula todos os seus macronutrientes, né? E ela é forte, ela tem bastante musculatura, ela está sempre na academia. Mas quando ela sai da academia, ela pega um ventinho, ela tá doente. Porque a imunidade dela é fraca, porque ela não construiu aquilo com uma boa base. A imunidade dela é fraca, e assim que ela parar, ela perde toda a musculatura dela, ela perde tudo, ela perde todo o esforço. Porque é isso que uma dieta low carb faz, além dela ter pouca disposição, pouca energia, porque ela tem pouco combustível para o cérebro dela. Então, a alimentação à base de plantas é justamente o contrário. A alimentação à base de plantas é uma alimentação alta em carboidratos, e é justamente por isso que a gente se sente tão bem, porque a gente está nutrindo muito bem o nosso cérebro, o nosso sistema imunológico e os nossos músculos. A glicose é a principal fonte de combustível desses três sistemas do nosso corpo, tá? Então, ela ficou assustada, ela disse, né, que ela ficou chocada quando ela descobriu que ela podia comer macarrão e batata. Gente, não é o macarrão e a batata, não são os carboidratos que são os vilões da nossa dieta. Muitas vezes, os vilões, eles estão disfarçados, né? Estão disfarçados de mocinho. E aí, qual que é um grande vilão da nossa alimentação que está disfarçado de mocinho? Os ovos.
as carnes magras. Não existe carne magra. A gente já tem a aula aqui, né, na Escola Pachamama aprofundando sobre isso, onde eu trago a composição de gordura para vocês das carnes. Não existe carne magra. Isso é uma mentira, isso é uma ilusão, isso é o que a indústria quer que você acredite. Então, esses sim são grandes vilões disfarçados de mocinho. Por quê? Porque eles são altíssimos em gordura saturada. A gordura saturada é a gordura inflamatória, é a gordura que causa o colesterol elevado, que causa as condições cardiovasculares, e esses alimentos são riquíssimos em gordura saturada. Então, não é o carboidrato que é o vilão. As pessoas realmente queriam que você pensasse isso. Elas queriam. Mas não é, chegou a hora de você entender que não são eles que são o vilão da sua alimentação, não, né? Se você até hoje não conseguiu o resultado que você quer ainda, será que realmente são eles os vilões? Não são, gente, não são. E aqui na Escola Pachamama eu trago muito profundamente sobre isso para vocês, tá bom? Então, continuando a história da Joana, ela fala assim: no dia anterior à minha transição, eu fiz exame de sangue. Isso é muito bom, tá? Normalmente as pessoas fazem exame depois. Na verdade, a gente tem que estar sempre com os nossos exames em dia, né? Se você não está aí com os seus exames em dia, eu recomendo fortemente que você faça uma avaliação metabólica, uma avaliação nutricional para saber como que estão aí os seus exames, como que estão os seus marcadores, né? É muito importante você saber, você acompanhar. E aí ela fala assim: no dia anterior à minha transição, eu fiz exame de sangue. E olha só, o meu colesterol total era 298. 298 era o colesterol total dela. Quanto que está o seu? Escreve aqui pra mim. Quanto que está o seu colesterol total? E o LDL dela era 174. O LDL é o colesterol ruim, né? É considerado colesterol ruim. Tem uma comparação para vocês não esquecerem mais que o LDL é o colesterol ruim, que é uma abreviação para vocês lembrarem assim. LDL, né? A gente pode lembrar que significa logo Deus leva. Isso é LDL, logo Deus leva, né? Então esse é o colesterol ruim, para vocês não esquecerem mais que o LDL é colesterol ruim. Então, gente, o colesterol dela estava praticamente em 298. Isso é altíssimo. E isso não era genético como ela pensava. Aí ela fala, olha só, no primeiro mês, seguindo uma alimentação à base de plantas, eu reduzi 76 pontos do meu colesterol total e 44 pontos do meu LDL. O meu peso começou a cair e eu mergulhei de cabeça nessa mudança. Então foi só um mês. Depois de um mês ela repetiu os exames dela e ela viu que ela tinha baixado 76 pontos de colesterol e já estava emagrecendo, já estava perdendo peso. E aí ela se apaixonou por esse estilo de vida e decidiu mergulhar de cabeça nessa mudança. E bastou um mês para ela perceber esses resultados incríveis com a alimentação. E aí ela fala assim: agora já se passaram mais de 2 anos e eu não volto atrás. Eu me sinto muito bem no meu corpo hoje. No total, eu reduzi 100 pontos do meu colesterol e perdi 11 quilos. Tenho muito mais energia e, sinceramente, sinto que eu fui feita para comer dessa forma. Então, olha que lindo, né? Olha que legal o relato dela, falando que parece que ela foi feita para se alimentar dessa forma. E nós fomos feitos sim para nos alimentarmos dessa forma. Então ela reduziu 100 pontos do colesterol e perdeu 11 quilos, porque ela começou a dar para o corpo dela um combustível que era compatível, um combustível que potencializava o metabolismo dela, não um combustível que prejudicava. Então, muitas vezes nós estamos dando um combustível que prejudica o nosso metabolismo e não que ajuda. E era o que ela estava fazendo antes com uma alimentação que ela achava que era saudável. E aí, quando ela mudou a alimentação, ela percebeu que não. E quando a gente dá o combustível certo para o nosso corpo, é isso que acontece. A gente ativa o nosso metabolismo na sua capacidade máxima.
A gente alcaliniza, a gente desinflama, a gente desincha, a gente reverte doenças, a gente melhora a nossa energia, a gente melhora a nossa disposição. Tudo isso com uma alimentação à base de plantas, que é o combustível perfeito para o nosso corpo, é o combustível perfeito para o nosso metabolismo. Quando a gente começa a seguir esse estilo de vida, tudo começa a melhorar. Primeiro, a gente sente a mudança no nosso físico. É a primeira coisa, a gente vai sentir a mudança no nosso físico. Mas depois a gente começa a perceber que essa mudança vai muito além do nosso físico, porque ela começa também a atingir o nosso mental, o nosso emocional, o nosso campo vibracional, o nosso campo espiritual, porque está tudo conectado. Alimentação e espiritualidade são dois caminhos que sempre se cruzam. Então a alimentação saudável, ela é um caminho de autoconhecimento também. Então a alimentação, ela é o principal combustível do nosso corpo e também da nossa alma. O nosso alimento não nutre só o nosso corpo, o nosso alimento nutre a nossa alma também. E é por isso que a gente se sente tão bem quando a gente se entrega para esse estilo de vida, quando a gente se entrega para essa alimentação. Para você que já é aluno da Escola Pachamama, comenta aqui nessa aula ou comenta lá no nosso grupo, na nossa comunidade exclusiva, como que tem sido para você conhecer essa alimentação. O que você já está percebendo? O que você já começou a perceber de diferença? Você que já está conhecendo, você que já está nessa jornada, você que entrou na Escola Pachamama, que é uma escola de nutrição e culinária à base de plantas, você que está assistindo as aulas, você que está colocando as receitas em práticas, conta pra mim, que eu quero saber como que está sendo essa jornada para você. Porque não tem como a gente entrar nessa jornada uma versão e sair a mesma versão. Não tem. Não tem, a gente vai se transformar, a transformação vai sim acontecer. E aí a Joana fala assim, é libertador poder simplesmente pensar, eu estou com fome e ir até a cozinha e encontrar comidas saborosas e nutritivas. Nas outras dietas, eu me sentia envergonhada por sentir fome e me culpava por não ter o autocontrole. Então, o que acontece numa dieta onde você está contando as calorias? Na alimentação à base de plantas, a gente não conta calorias, tá? Isso não acontece, a gente não precisa contar calorias, porque a gente não trabalha a partir da contagem de calorias, a gente trabalha a partir do grau de satisfação e saciedade do nosso metabolismo. É muito diferente, tá? Então, o que ela fala aqui? Que nas outras dietas ela sentia vergonha por sentir fome, era como se ela estivesse fazendo algo errado porque ela sentia fome. Só que nas outras dietas ela contava a caloria, ela contava o quanto que ela podia comer, porque não era um alimento que nutria verdadeiramente o corpo dela, tanto é que ela precisava contar a quantidade que ela estava comendo. Na alimentação à base de plantas a gente não precisa contar a quantidade do que a gente está comendo, porque é um alimento que vai nos nutrir verdadeiramente. E ele vai nos nutrir ao ponto de nos deixar verdadeiramente saciados, ao ponto da gente não querer mais comer, ao ponto da gente saber, da gente conhecer o nosso corpo e da gente não ter mais compulsão alimentar, porque você tem compulsão alimentar quando você tem um vazio infinito dentro de você. Quando você tem esse vazio infinito dentro de você, é quando você tem a compulsão. E esse vazio infinito surge, ele está dentro de você quando você está fazendo esse tipo de dieta que você conta caloria. Realmente, você nunca vai se preencher, você nunca vai. E você sempre vai ter a compulsão alimentar. Na alimentação à base de plantas, não tem espaço para ela. Porque a gente não deixa nenhum vazio aqui dentro. A gente preenche, a gente nutre o nosso corpo, mas a gente nutre a nossa alma. A gente nutre cada uma das células. A gente dá alimentos que nutrem o nosso corpo verdadeiramente, onde nosso corpo começa a sentir saciedade. E a partir desse momento que acontece essa chavezinha de a compulsão ir embora, a gente virar a chave da compulsão, é a saciedade verdadeira. É o nosso corpo estar verdadeiramente nutrido ao ponto dele estar saciado e não sentir essa fome. Então ela tinha essa vergonha, olha só, e eu acredito que isso acontece com muitas pessoas, né? Porque ela sentia culpa, ela sentia que ela não estava fazendo certo. Se ela está contando as calorias do que ela come tudo certinho, por que ela sente fome? Né? Olha só como tudo isso mexe com o psicológico, mexe com o emocional. Então ela fala, eu sempre amei comida e agora eu não me sinto mais culpada por passar tempo pesquisando receitas e planejando as refeições. Porque eu sei que tudo isso é bom para mim. Olha que maravilhoso. Ela ressignificou o papel da alimentação na vida dela. E ela viu, ela aprendeu a se nutrir verdadeiramente, ao ponto dela passar a gostar de planejar as refeições, não sentir mais culpada por isso.
Ela reaprendeu a se alimentar. Ela reaprendeu. E é isso que muitos de nós precisamos na nossa vida. A gente precisa, assim, ó, esquecer tudo que a gente aprendeu sobre alimentação, infelizmente. Tudo que a gente aprendeu com essa indústria do marketing da alimentação, infelizmente. Tudo que tentaram colocar, implantar na nossa mente sobre a alimentação. Porque isso é muito pouco. E eu falo para vocês que, inclusive, dentro da faculdade de nutrição, o que a gente aprende sobre alimentação é muito superficial. Eu falo para vocês que, eu sempre falo isso para vocês, eu trago muito isso para vocês nas aulas aqui da Escola Pachamama, que a alimentação, ela é como se fosse um grande iceberg, né? Um grande iceberg. E as pessoas estão olhando somente para o topinho desse iceberg. E, inclusive, é isso que a gente aprende e isso que a gente estuda na faculdade de nutrição. É isso que a gente recebe dos profissionais de saúde muitas vezes. Muitas vezes. Então a gente precisa apagar tudo que a gente aprendeu sobre alimentação e reaprender. A gente precisa reaprender a nos alimentarmos. A gente precisa simplesmente reaprender. Essa nova era está pedindo isso. Essa nova consciência está pedindo isso. A gente precisa mudar a forma como a gente se alimenta, porque a forma como a gente se alimenta está destruindo a nossa saúde e a saúde do nosso planeta. Mais de 70% das mortes do mundo, elas são causadas por doenças crônicas. E as doenças crônicas não são aquelas doenças genéticas. As doenças crônicas são as doenças que são desenvolvidas lentamente ao longo de anos, devido maus hábitos alimentares e de estilo de vida. Então, mais de 70% das mortes do mundo poderiam ser evitadas se as pessoas soubessem se alimentar. Então, olha como a gente realmente precisa mudar a forma como a gente se alimenta. Isso é sim urgente. E foi isso que a Joana fez. Ela reaprendeu a se alimentar. E aí ela fala assim, agora ela tem 65 anos, tá? 65 anos ela tem, pra gente ver como nunca é tarde demais pra gente começar a mudança. Nunca é tarde demais. E ela fala assim, agora eu estou mais forte, mais saudável e amando a vida aos 65 anos. E isso é lindo demais. Ela fala que ela está amando a vida aos 65 anos. Quando a gente começa a cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso templo sagrado através da alimentação, a gente redescobre, a gente acessa o nosso amor próprio. É isso que acontece. A gente volta a acessar o amor próprio que todos nós temos, que sempre esteve aqui dentro de nós. A gente encontra novamente a nossa verdadeira versão. A gente encontra a nossa melhor versão. E a gente volta a se amar. E quando a gente volta a se amar, a gente tem vontade de cuidar da nossa alimentação. A gente tem vontade de acordar todos os dias e fazer um belo copo de suco verde. Quando você acorda e você quer comer qualquer coisa, você quer comer uma coxinha, uma fatia de pizza no café da manhã, é porque você não tem amor próprio. Não tem, está faltando o amor próprio aí dentro de você. Mas quando a gente resgata o nosso amor próprio, a gente acorda com vontade de cuidar do nosso corpo. A gente acorda com disposição para cuidar do nosso corpo. A gente tem disposição para planejar a nossa alimentação. A gente tem disposição para fazer as nossas refeições. Tudo isso quando a gente reativa o nosso amor próprio. E foi isso que ela fez, foi isso que aconteceu com a Joana. Então ela fala, desde que eu me aposentei, eu tenho feito muito mais trilhas com o meu parceiro e percebi que a alimentação baseada em plantas tornou os exercícios muito mais fáceis para a minha articulação. Então olha só, isso é um outro problema que muitas pessoas estão passando hoje em dia, tá? Então aonde tem inflamação, tem dor. Uma pessoa como a Joana estava, com sobrepeso, com colesterol sempre elevado, é claro que ela estava inflamada.
É claro que ela estava sobrecarregando as articulações dela. É claro que as articulações dela estavam sim inflamadas. Aonde tem inflamação, tem dor. Então isso já estava reduzindo a mobilidade dela. Ela não conseguia mais sair para fazer uma longa caminhada ou sair para fazer uma trilha, que era algo que ela sempre gostou, de se conectar com a natureza. Ela sempre gostou disso, mas ela não podia mais fazer isso porque ela já estava com dores nas articulações, ela não conseguia mais. E depois que ela começou a seguir uma alimentação à base de plantas, ela fala que ela voltou a se exercitar. E ela fala assim: graças a essa alimentação, eu não tenho medo de longas distâncias. E eu já terminei caminhadas de 16 quilômetros pensando, nossa, foi fácil. Olha só, 16 quilômetros com facilidade, algo que ela nem imaginava antes, tá? Então é realmente tudo que melhora na nossa alimentação, tudo que melhora na nossa vida, no nosso corpo, quando a gente começa a seguir uma alimentação à base de plantas. E aí ela fala assim, nesse ponto, eu nem sinto que estar seguindo uma alimentação à base de plantas é uma dieta. Ela não sente, porque realmente não é, né? A alimentação à base de plantas não é uma dieta, é um estilo de vida. Ela fala assim, para mim, dieta sempre significou algo temporário, até atingir um objetivo. Mas isso não é uma dieta, é a forma como eu vivo a minha melhor vida. Ela descobriu a melhor vida dela. Depois que ela recuperou a disposição, a energia, a vitalidade, a disposição que a alimentação à base de plantas nos devolve. Ela fala, é a minha maneira de me sentir saudável e forte. Eu tenho 65 anos e embora eu não esteja ficando mais jovem, eu sinto como se eu estivesse. Então é isso que ela sente que ela está ficando mais jovem. Por quê? Porque ela está recuperando a energia, a disposição, a vitalidade dela aos 65 anos de idade. Olha que exemplo. É um grande exemplo para nós, né? Então nunca é tarde. Se você está recebendo esse chamado para despertar, para seguir uma alimentação mais saudável, mais consciente, ouça esse chamado. Porque você tem muita vida pela frente. Porque você tem uma missão para desenvolver, porque você tem um propósito, porque você merece ser feliz e você vai conseguir isso através da sua alimentação. Eu tenho certeza disso. É uma jornada que eu já percorri e que eu já vi muitas pessoas percorrendo. Então, ela fala aqui agora um pouquinho do que ela gosta de comer. Isso aqui é legal para vocês terem de ideia, tá? Do que ela gosta de comer. A alimentação dela é um pouco diferente da nossa, apesar de ser a base de plantas, né? Porque ela mora nos Estados Unidos, então tem alguns hábitos diferentes, mas nada que a gente não possa trazer aqui para nossa alimentação também. E ela fala que ela descobriu que a melhor maneira de se manter no caminho da alimentação à base de plantas é manter tudo simples. Então ela tenta deixar a alimentação dela o mais simples possível. E ela gosta muito das refeições feitas em bowls. Então, os bowls são uma tendência aí da alimentação à base de plantas. Não sei se vocês recebem muito vídeo de receita, mas eu só recebo vídeo de receita, 100% vídeo de receita é o que eu recebo. E recebo muito esses vídeos de bowls, né? As pessoas montando bowls. O que são bowls? Bowl é literalmente traduzido para tigela, né? Então, é uma refeição em uma única tigela, em um único pratinho, né? Em um único bowl. Por exemplo, tem o Buddha Bowl, que é muito famoso nos restaurantes orientais, né? Então, o bowl é quando a gente monta tudo em uma única tigela, em um único prato, tá? E isso é uma tendência no mundo da alimentação à base de plantas, porque é fácil, porque é gostoso, porque é nutritivo, porque tem tudo que a gente precisa. Então, ela fala que os bowls foram uma grande descoberta para ela, tá? Que facilitaram muito a alimentação dela, que é algo que ela gosta, que gera prazer, que gera saciedade, que é fácil, que é prático. E aí ela dá algumas opções de bowls que ela faz. Então, se você quiser, anota aí o que a Joana come, porque você pode fazer na sua casa também, tá? E ela gosta, eu achei um pouco estranho esse, tá? Mas nada contra, né? Se ela gosta. Ela gosta de fazer aveia salgada de manhã. Vocês já comeram aveia salgada? Porque normalmente a gente come aveia doce, né? Não doce, mas de manhã a gente come mingau de aveia, né? E ela fala que de manhã ela gosta de comer, ela gosta de fazer uma aveia salgada. E como que ela faz essa aveia salgada no café da manhã? Ela cozinha a aveia, mistura com couve, com levedura nutricional e com salsa. E ela fala que fica super saboroso e mantém ela energizada por toda a manhã, com toda certeza, né?
É um alimento que traz bastante densidade nutricional, então ela vai se manter sim energizada por toda a manhã. Eu acho que o mais próximo do que a gente faz aqui, ou do que pelo menos eu faço no meu dia a dia, seria o grão omelete com farinha de aveia. Então ela só farinha de aveia não, farinha de grão de bico. Ela faz como se fosse um grão omelete, que é o que a gente conhece, que é o que a gente faz aqui. Se você não conhece, tem receita no feed, tem receita também na plataforma, tá? Na plataforma da escola tem o grão omelete lá, que é uma receita que a gente pode fazer tanto com o grão de bico cozido, quanto com a farinha de grão de bico. Quando eu faço no café da manhã, eu gosto mais de fazer com a farinha, porque é mais fácil, mais rápido. Quando eu faço no almoço ou jantar, eu gosto mais de fazer com o grão, para trazer mais, né, esse alimento integral mesmo, né, do grão ali que eu estou fazendo. Então, essa aveia salgada, eu vejo que seria mais parecido com o nosso grão omelete aqui, né? Porque ela cozinha a aveia, coloca couve, levedura nutricional e salsa. A levedura nutricional, para quem não conhece, é um super alimento que eu recomendo muito para vocês. Ela é rica em proteínas, muitas vitaminas e ela é gostosa. Ela é uma levedura, então ela é um alimento que tem um sabor parecido com queijo, lembra o sabor de queijo. Então, na alimentação à base de plantas, a gente usa muito a levedura nutricional para agregar proteínas, porque ela é muito proteica, e também para dar um sabor gostoso. Ela é um temperinho gostoso. Ela tem um sabor que lembra o queijo, tá? Só que tem que tomar cuidado porque não é levedo de cerveja. Muitas pessoas, inclusive em lojas especializadas, pensam que é igual levedo de cerveja. E levedo de cerveja é uma coisa horrorosa, fedida, não é gostoso. Não comprem, é levedura nutricional. Levedura nutricional é gostosa. Você pode salpicar por cima da salada, por cima dos seus legumes, fazer panquequinha assim igual ela faz, fica mais gostoso. É algo que realça o sabor da nossa comida e também que agrega proteínas, tá? Então ela gosta de fazer essa combinação no café da manhã dela. A gente pode tentar fazer também, né? Fazer uma panquequinha com aveia cozida. O que mais? Ela diz que ela faz muito a salada com tudo o que tem na geladeira. Isso é um clássico, né? Fazer uma saladona com tudo que tem na geladeira. Aí ela fala assim: as minhas saladas são gigantes e levam o máximo de vegetais possível. Ela coloca alface, lúcula, couve, funcho, pepino, sementes, brócolis assado e só para citar alguns, e também ela fala que ela acrescenta grão de bico e tofu para agregar mais proteínas. Então fica um saladão, aí você faz um molho gostoso, coloca por cima e você tem um jantar, você tem um almoço maravilhoso, uma refeição que te nutre, nutre cada uma das suas células, aumenta a sua energia vital, tá? Então essa é uma alimentação, uma refeição de alta vibração, de alto valor energético e nutricional. E um outro bowl que ela sempre faz, ela chama de bowl livre, que ela diz que ela sempre tem na despensa dela feijão enlatado e grão de bico enlatado, tá? Então, nos Estados Unidos as pessoas têm mais esse costume de comer o feijão enlatado, né? Aqui a gente também encontra no supermercado o feijão enlatado, o feijão cozido, o grão de bico já cozido, até a vapor a gente encontra no supermercado. E não tem o porquê a gente não ter na nossa alimentação. Se é algo que vai facilitar a sua alimentação aí no seu dia a dia, você pode comprar sem problema nenhum, sem preconceito nenhum com esse tipo de alimento, tá? Porque é só o alimento cozido com água e nada mais. Então, se isso vai te poupar tempo, se muitas vezes você vai deixar de ter uma refeição saudável, porque você não tem um grão de bico cozido ou um feijão cozido e você pode comprar essa opção já pronta no supermercado, ou enlatado, ou a vapor, que a gente encontra aqui. Eu encontro muito aquelas caixinhas de grão de bico com grão de bico cozido a vapor, já usei muito, né? Hoje em dia eu planejo mais a minha alimentação, então faz alguns anos que eu não compro. Mas quando eu tinha mais dificuldade de planejar a alimentação, eu já consumi muito aquele grão de bico cozido no vapor, tá? Porque dá pra gente fazer muita receita com grão de bico, é ótimo, é um alimento muito versátil pra gente ter no nosso dia a dia. Então ela fala que ela sempre tem esses enlatados ou esses grãos cozidos prontos que ela compra no supermercado na despensa dela. E ela fala que na geladeira ela sempre tem arroz integral cozido e batatas assadas. E na hora do jantar, ela combina tudo em uma tigela grande, num bowl, mistura com bastante folha verde e coloca um molho por cima e fica simples, nutritivo e delicioso, tá? Então é um prato completo, é uma refeição completa, com tudo que o nosso corpo precisa. E a gente pode fazer isso ficar gostoso de inúmeras formas. Quando a gente faz um brócolis assadinho, igual ela disse que faz, o brócolis fica muito gostoso. Inclusive, quando a gente assa os nossos legumes, a gente está realçando o sabor deles. Por quê? Quando a gente assa, o que acontece? O legume,
ele perde a água no forno, né? O forno vai fazer com que a água evapore, então ele vai perder a água. Então isso vai intensificar o sabor. Isso vai condensar o sabor daquele alimento. Então, tudo que a gente faz assado no forno fica mais gostoso, de legumes. Então, é uma forma de agregar sabor. Então, você faz uma abóbora assadinha, um brócolis assadinho, uma couve-flor, uma berinjela, o que for, e você coloca nessa tua saladona, fica uma delícia. É algo que agrega sabor também, tá? Então, essas são as dicas que a Joana trouxe de alimentação, que ela gosta de ter no dia a dia dela. E, gente, ela reverteu o colesterol elevado, tá? Ela conseguiu reverter o colesterol elevado simplesmente com o quê? Simplesmente com a alimentação à base de plantas. Mais nada. E aí, pra gente finalizar nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês o trechinho de um livro do Dr. Michael Greger. O Michael Greger, ele é uma referência no estilo de vida saudável, tá? E esse livro aqui tem muita informação científica, tem muitos estudos sobre o poder dos alimentos. Ele não é um livro necessariamente à base de plantas, tá? Mas traz todos os benefícios da alimentação à base de plantas, esse livro aqui. Muitos estudos comprovando o poder e os benefícios da alimentação à base de plantas através de estudos. E já que a gente está falando de colesterol, já que o estudo de caso hoje foi, né, principalmente sobre o colesterol, que eu sei que é algo que muitas pessoas têm essa dificuldade aí no dia a dia. E de onde vem o colesterol? O colesterol vem dos produtos de origem animal. Então, se você tem na sua alimentação todos os dias queijos, leites, carnes e ovos, existe uma grande chance do seu colesterol estar elevado. Uma grande chance, tá? Porque o colesterol vem dos produtos de origem animal. A alimentação à base de plantas é uma alimentação isenta de colesterol. Não existe colesterol no que vem da natureza. E o colesterol, ele é uma substância endógena. O que isso significa? O nosso corpo produz colesterol. O nosso corpo produz toda a quantidade de colesterol que nós precisamos. Ou seja, nós não precisamos consumir colesterol de fontes externas. E todas as vezes que você come um pedaço de carne, uma fatia de queijo, um copo de leite, um ovo ou todos os seus derivados, aí entra requeijão, cream cheese, chocolate, sorvete, tudo, né? Os derivados, que é muita coisa, você está consumindo colesterol além do que o seu corpo precisa, porque o seu corpo produz toda a capacidade de colesterol que o corpo precisa, tá? Ele tem a capacidade de produzir todo o colesterol que o seu corpo precisa. É uma substância endógena, dentro, o corpo produz, não precisa vir de fora, tá? Então, o grande motivo dela ter colesterol elevado, e se você tem, também é um motivo de você ter colesterol elevado, é o consumo de produtos de origem animal. E quando você começa a seguir uma alimentação à base de plantas, é normal que você vai regularizar isso, que você vai baixar drasticamente o seu nível de colesterol, porque você vai parar de colocar fontes externas de colesterol para o seu corpo. E aí você vai regularizar. E você regularizando o seu colesterol, você diminuiu a sua chance do quê? Diminuiu a sua chance de acidentes cardiovasculares graves e fatais. Porque lembrem-se, se você está com seu colesterol elevado, não é só o colesterol elevado. Você está começando a percorrer o caminho das doenças cardiovasculares. É isso que é um colesterol elevado, tá? Então, aqui nesse livro, é um livro muito maravilhoso. Se você quiser se aprofundar também na alimentação à base de plantas, recomendo para todo mundo esse livro aqui. Ele fala assim, deixa eu ver se eu encontro. Ele tá falando aqui sobre as estatinas, né? Estatina é um remédio para baixar o colesterol. Quem tem colesterol elevado, vai lá no médico, o médico vai te recomendar uma estatina, tá? Algum tipo de estatina, que é o remédio para baixar o colesterol. Então, ele fala assim, tomemos como exemplo as estatinas indicadas para baixar o colesterol. O máximo que elas têm a oferecer em termos de redução absoluta do risco de ataque cardíaco ou de morte são de 3% em 6 anos. Então, olha só, a gente acha que a medicação é a nossa salvação, só que a medicação não é a nossa salvação. Quem está no uso de estatina, você está diminuindo a chance de morte em decorrência de ataque cardíaco apenas em 3% depois de 6 anos de medicação, tá?
Então, será que elas estão realmente funcionando ou será que elas estão remediando a sua situação? E aí, olha só, isso aqui tudo é baseado em estudos científicos, ok, gente? Aí ele fala assim: em contrapartida, uma dieta à base de vegetais e alimentos não processados pode ser 20 vezes mais eficaz, podendo gerar uma redução absoluta do risco de 60% em menos de 4 anos. Então, olha a diferença de 3% para 60%. As estatinas vão reduzir o seu risco de morte por doenças cardiovasculares em 3% num prazo de 6 anos, demorando 6 anos para agir, depois de 6 anos de medicação. Enquanto a alimentação à base de plantas vai reduzir as suas chances em 60% em 4 anos. Então é muita diferença, né? Não tem nenhum questionamento, não fica nenhuma dúvida. É por isso que a Joana teve esses resultados maravilhosos com a alimentação à base de plantas. Então, me contem aqui embaixo, me contem lá no nosso grupo exclusivo da Escola Pachamama. Se vocês gostaram desse tipo de aula, nesse formato, com estudos de caso. E nós vamos continuar, nos vemos novamente na próxima quinta-feira, o mesmo horário, às 18 horas, ok? Então, muito obrigada para você que esteve aqui, para você que está assistindo essa aula pela primeira vez, tá? Sejam bem-vindos. Eu espero que tenha agregado um pouquinho de informação e conhecimento para vocês. E fica o convite para quem quiser conhecer a alimentação à base de plantas. Um beijo grande para vocês.